Oi pessoal, aqui quem está falando é o Leopoldo Leal do Pandemonium Type. Trago um sketchbook de viagem que faz parte do meu projeto, no meu livro. E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês tudo que contém nesse sketchbook, que faz parte de uma jornada e contém desenhos, contém anotações, contém registros diversos, né? Então aqui a gente vê coisas, por exemplo, esse desenho, que é um desenho do boneco de sombra da Javanês. Então isso eu fiz lá na ilha de Java. E coisas que eu vou colocando, guardando, materiais, folhetos que eu vou recortando. Isso tudo eu vou produzindo no meio da viagem. Eu levo o caderno, levo alguns papéis coloridos e todos esses restos de materiais eu vou colocando. Então, desenhos que eu vou fazendo, de coisas que vou achando interessante, resto de papel que eu vou encontrando na rua e eu vou produzindo essas colagens, vocês olharem tem alguns encontros. E tudo isso, por exemplo, este daqui é um dos que fazem parte ali do meu livro. Coisas que eu encontrei, coloquei aqui e depois utilizei. E aqui essa página também, ela já até está apagando um pouco, é uma página que é uma coleção de códigos de barra. Então são vários daqueles códigos de barra que vão grudados na mala. Eu fui guardando, guardando, sobrepondo e deu uma página bem interessante que depois eu utilizei na minha tese para desenvolver um exercício gráfico. Mas para mostrar para vocês que as coisas foram acontecendo. Eu colei o primeiro, depois o segundo e assim sucessivamente. E é interessante que ele, daqui a algum tempo, ele vai apagar totalmente. Então, mais restos de materiais, de folhetos, desenhos juntos. Então, não tem uma certa regra. As coisas vão acontecendo conforme eu vou colocando. E vou investigando a partir desses materiais, tentando, por exemplo, aqui fazer uma letra P. Esse daqui, novamente, os bonecos de sombra. Esse aqui são os folhetos, um folheto do museu em Java, que eu peguei e aqui é interessante que cada gesto das mãos tem um sentimento. E então colei aqui para poder guardar, fiz um desenho, outro desenho que estava lá no museu. Então, desenhando nos museus, eu vou tentando guardar ao máximo do que eu estou vendo. Então, é uma maneira muito produtiva de poder me lembrar e poder registrar. E então, os sketchbooks, eles funcionam como um caderno que pode ser revisitado várias vezes. Então, daqui a 5 anos, eu posso ver e encontrar coisas para desenvolver novos projetos. Então, alguns animais. E é legal aqui, olha só como as coisas acontecem. A tinta do nanquim eu passo posteriormente. E aí a tinta acabou invadindo aqui, ou mesmo marcando o papel, mas isso são coisas que acontecem e podem trazer coisas interessantes. Aqui novamente, então, como o papel branco pode ser passado uma tinta branca e depois jogar, então aqui foi algo que deu teoricamente errado. Mais um desenho dentro do museu, que eu vi um totem, achei interessante, pude ali desenhar. Outras figuras que eu identifiquei em museus. E aqui também a mistura do desenho e da colagem. Então, quando eu não estou satisfeito, eu coloco a colagem e eu vou aproximando esses elementos. Então, novamente, é um conjunto de materiais, de registros, de anotações sobre uma exposição. Aqui tem a exposição da Louise Paramor, que eu achei belíssima, e eu fiz anotações sobre o que eu vi, desenhos ali. E aí outras anotações sobre algumas coisas que eu vi. Então ele contém experimentos, então com restos de papel, vou vendo o posicionamento dos objetos dentro do espaço. Então aqui é uma brincadeira, o que significa em cima, o que significa embaixo. Então são algumas experimentações, o objeto saindo do espaço, posicionado no canto, e aí já misturo novamente mais alguns desenhos e colagens. Então não é uma linearidade. Essa página, por exemplo, também restos de papel de chocolate, eu fui colando e foi dando essa forma interessante.
Quando cheguei em casa, eu usei ali a letra 7 para fazer essa brincadeira. Então, não espero juntar tudo para trazer e montar aqui em casa, mas eu já vou montando na viagem e depois eu finalizo em casa. E aqui vou encontrando coisas, por exemplo, aqui tem um plástico que eu encontrei na rua, sobras de coisas que eu estava fazendo, vou brincando com alinhamentos, e isso vai sendo produzido. Mais restos de papéis, de viagem, notas, e eu vou dando forma. Eu não quero guardar tal qual eles são, mas sim modificar e criar coisas novas. Com esse resto de cartaz, a gente vê aqui quantas letras interessantes nascem desse exercício. Isso daqui também está presente na minha tese. Aqui mais alguns experimentos. Novamente o chocolate, a embalagem que foi toda desconstruída, e a partir desses recortes vou buscando novos eixos. E aí eu vou misturando com tinta, buscando criar novas letras, ou mesmo aqui uma investigação com todos esses restos, juntando palavras, uma brincadeira mais formal, brincando com espaço, mais algumas investigações com o valor cromático, então tudo tem ali o tom azul. Olha como a desconstrução de um mapa. Então tem muitas coisas. A tinta que eu passei e misturei, que deu teoricamente errado, e depois eu passo novamente, mas é uma investigação que eu posso utilizá-la agora ou posteriormente. Então, posso revisitar. Então, para isso que serve o sketchbook, para você sempre revisitar e achar algumas coisas para novos projetos. E aqui é um caso muito curioso, como a caverna do elefante, Goa Gadhia, quando a gente visitou, eu fiz esse desenho, mas depois encontrei num livro essa caverna aqui, que é em Bomarzo, na Itália, e vi uma aproximação muito grande. Depois eu vi o trabalho desse artista Spartacus, como há uma aproximação. Essa aproximação ainda não encontrou um projeto, mas é interessante ver como em diferentes períodos e diferentes locais artistas chegaram a soluções muito parecidas. Então, mais algumas coisas guardadas. E é isso que a gente vai colocando. Então, é uma jornada que me faz lembrar de todo o que aconteceu na viagem, mas não são coisas tal qual eu as vi. São coisas aí que eu vou tentando criar em cima. Vou tentando brincar com alguns materiais, então essa tinta que vai juntando com todos esses restos, pedaços que fizeram. Então é um encontro e acaba sendo uma coleção até mesmo de plantas, de folhas que vão sendo guardadas, folhetos que tem aqui ilustrações muito parecidas, interessantes, então mostra um sistema muito interessante de folheteria, uma bandeirinha da Austrália jogada no chão, que mais um experimento com tinta, e aí o restinho de materiais brincando com alinhamentos. Então essa jornada tem muitas coisas que podem ser identificadas olhando de maneira micro também. Então uma investigação aqui, posso pegar somente um detalhe do que está sendo feito nesse experimento. E aqui os pedacinhos de papel que vão sendo combinados e vão criando uma estrutura. Então isso aqui são pedaços diferentes que vão criando a mesma estrutura. E tá ali os bonecos de sombra do folheto do museu. Então, algumas outras brincadeiras. Todos os restos, então brincando, colando e descolando no papel para ver essa resistência, o que pode acontecer, novamente combinando letras, brincando com esses alinhamentos, mais uma vez. Então ele tem toda essa característica de guardar tudo que foi nessa jornada, dessa viagem, e também são experimentos
que podem ajudar aí num outro projeto. Então ele é um dos que fazem parte do meu projeto do Pandemonium. Então na próxima eu vou mostrar para vocês esse daqui, o Cópia Letras, que foram 2 anos copiando letras em vários lugares, mas isso aqui é uma outra história, tá? Obrigado, gente. Valeu.